Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui, professor Rogério, canal Terra do Inglês Fluente, tudo bem? Hoje vamos falar de mais um texto com áudio, né? Proposta da nossa playlist deste canal, que você vai aprender inglês acompanhando textos com áudios, ok? Peço que você se inscreva, habilite o sininho, vem muita coisa pela frente. Bora começar então. Esse texto aqui da nossa playlist é o texto número 2. Embora aqui ele seja como o número 3, é porque ele segue uma sequência de um método, né? Que é o método Interchange, da editora Cambridge, uma coletânea muito famosa aí no meio dos alunos de inglês, ok? E da 4th edition, ou seja, da 4ª edição. Bora lá então, eu vou soltar primeiramente o áudio, indicando para você cada passada no texto conforme vão aparecendo, ok? Bora lá então, começando. Page 9, Exercise 3, Exercício 3, Conversation. Conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Legal, legal, legal. A gente já tem muita coisa aqui então para falar sobre, pessoal. Olha que interessante, tá? Vamos às dicas então aqui do professor Rogério. Quando você ouve o listening, né? Ou seja, a escuta, você percebe como existem algumas coisas importantes aí para você pegar as manhas no inglês, tá? Primeiramente, as reductions, né? Quando nós temos palavras que sofrem uma redução na pronúncia. Eu sempre comento porque está aqui, às vezes você abriu esse vídeo e não os outros, né? Mas eu já falei, quando você fala listen, você não fala listen, porque o T sofre uma redução nesta palavra, você está falando aqui, ó, entre o S e o N, então você fala listen and practice, ok? Uou, outro detalhe importante aqui, ó, como tem um linked sound aqui, ó, como esse T no inglês americano, principalmente antes de vogal, ele vai ter um som de R, tá? Então você vai ouvir nitidamente que quando ela fala algo como, você tem, se fosse falar, né, palavra por palavra, what are these, ok? These, a gente tem aqui então uma pronúncia mais forte do que o these, que é uma coisa que o aluno brasileiro confunde bastante. These, este, esta, isto no singular. These, ok? Estes, estas no plural. Então aqui a gente tem o plural these, ok? Você tem que pronunciar com essa ênfase. Observa que ela vai falar algo, nós já vamos soltar o áudio de novo, como what are, você pode ouvir, ó. What are these? What are these? Por que acontece esse som? Porque ela já está juntando o what com are, ok? E aqui esse T vai virar um R na hora que ela faz a junção. What are these? What are these? Ok? Você vai ouvir já comigo isso aqui, tá bom? Observa que esse they are, ok? Que sofre uma redução aqui, né? Ele, na verdade, está na forma rápida do verbo to be, ele tem um som também que a moçada às vezes erra, né? Você vai ter um som como se fosse um there, né? E aqui o TH, a gente está dando um enfoque no TH there, né? Com aquele som um pouquinho soprado. Embora aqui, quando ela fala, não seja tão perceptível. Mas esse som aqui do there, ok? Ele é o mesmo som, por incrível que pareça, do possessivo, ok? Do adjetivo possessivo deles ou delas, né? Quando você estuda essa matéria, você sabe que significa deles ou delas. Você pode pesquisar, inclusive, no nosso canal. Então, você vai ter o quê? O mesmo som, tá? E por incrível que pareça, quando você fala da palavra lá em inglês, você tem o mesmíssimo som, pessoal. E aluno brasileiro às vezes não aceita isso, por quê? Porque é ilógico, não é? No português, quando você aprende a falar, você sabe que o que está escrito, você tem que ler aquilo que está escrito. E você vai para o inglês e tenta fazer igual, mas o inglês ele não tem a base português, né? Ele não é uma língua origem latina, ele é uma língua, ok, com vertente germânica. Então, você tem que aceitar que é tudo mesma pronúncia. Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber que você está falando uma coisa ou outra? Pela lógica da frase, ok? Então, você fala primeiro aqui, ó, o there, né? O primeiro aqui é eles são, eles estão. Ou elas são, elas estão. O there aqui possessivo, deles ou delas. E o there, ok, aqui é lá. Ok? Aqui here e there, lá.
Então tudo é o mesmo som. Não vai querer falar their para deles ou delas, porque isso é uma tática que nós aqui usamos, mas está errado, tá? Não é their, não é essa a pronúncia. Tudo bem? É there. Bom, então é o seguinte, aqui você vai ver que ela vai falar their earrings, ok? A gente já vai falar da tradução. Vamos falar primeiramente aqui das dicas de listening, tá bom? Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. De novo, você vai ouvir isso aqui nitidamente, beleza? E aqui no you welcome, você vai perceber que ela não fala o R, tá bom? Então você não precisa falar no R, ok? A lógica seria falar your, né? Your, porque quando você fala you com R na reduzida, você tem um som de your, ok? Mas você vai ouvir aqui nitidamente you welcome, ok? Now open this box. What is this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Lembrando, como sempre, o R característico no inglês tem som forte, né? O R, tanto o R de início quanto o R de meio, você vai ter que dar essa ênfase na hora da sua pronúncia, ok? Igual interesting, né? Não é interesting, sem força. Interesting, beleza? Bom, vamos à tradução agora rapidinho para você pegar as manhas. Conversação é interessante. Escute e pratique. Uau, o que são estes? Aí você pergunta, professor, por que você traduziu o que são estes? Isso não existe no português, eu estou traduzindo literalmente para você entender a construção no inglês, tá bom? Embora não exista no português, eu brinco que eu prefiro traduzir assim quando eu estou aprendendo, para entender por que foi feito dessa forma, tá? Então eu estou forçando a amizade nesse sentido. Quando eu falo aqui, what are these? O que são esses? No inglês, quando você tem o uso do demonstrativo, pessoal, você tem que respeitar singular e plural. No português a gente não usa muito isso. Observa assim, se eu estiver com 10 coisas na minha mão, objetos que você não conheça, e eu te mostro para você, eu brinco assim com você, você sabe o que são essas coisas? Eu pergunto. Você vai me responder o que? Eu não sei o que é isso. Mas concorda que eu te mostrei 10 itens e você devolveu eu não sei o que é isso? A lógica seria eu não sei o que são issos, mas isso não tem no português, mas no inglês você tem que respeitar. Então quando eu pergunto no inglês, ok, eu te mostro alguma coisa em inglês, no plural, é mais de um, e você me pergunta o que é isso, você tem que perguntar no plural no inglês. Então seria o que são estes? O que são estes, né, a lógica? Eu ia falar assim, o que são istos, mas tudo bem, não tem, seria pior ainda, né? Então o que são estes? Eles são brincos, é o que a Helen fala. Então a Wendy, né, ela está celebrando aniversário, a galera está trazendo presente para ela. Então, esse é o contexto. Então, wow, what are these? They're earrings. Eles são brincos. Oh, cool. Cool, quando eu falo, né, é da hora. É uma coisa muito legal, muito legal. É muito mais forte que nice, tá? Se você me perguntasse, professor, como é que eu falo da hora? No sentido de elogio. Então, você vai falar cool, tá? O nice é um legal, mas é um legal assim comum, né? Não é aquele da hora, vamos dizer assim, tá? É legal, very nice, muito legal, mas o cool, ok, é da hora. Thank you, Helen, they're great, eles são ótimos, ok? Lembra que great também, moçada, ele pode ser grande no sentido elogioso. Ele é um grande homem, ok? He is a great man, tá? No sentido elogioso, se você usar big, você está falando de característica física. Cuidado com isso aí. You're welcome, de nada, ok? A gente tem aí vários de nadas, né? Vou deixar alguns aqui aproveitando a deixa. Not at all. É também uma forma de dizer de nada, ok? Nothing também é usado na conversa informal, ok? E você pode usar até uma frase legalzinha, por exemplo, que seria mais ou menos assim, don't mention it. Ou juntando tudo, don't mention it. Que seria a mesma coisa, nem precisa agradecer, nem precisa mencionar isso, né? Nem precisa agradecer, coisa do tipo, tá? Agora, abra esta caixa. Now open this box. O Rex chegou apavorando aqui a situação. Ok, what is this? O que é isto? It's a scarf. É um cachecol. Observa aqui que ela não curtiu muito, né? Teve uma pausa aqui para ela pensar no que ela ia dizer depois. Então, it is interesting. Interessante. Thank you, Rex. It's very nice. Obrigado, Rex. É muito legal. Esse é muito legal, perceba que não é tão forte quanto ao cool, igual ela falou com exclamação, né? Então é isso, vamos ouvir aqui mais uma vez o áudio para você perceber as dicas do... Opa, peguei coisa errada aqui, né, pessoal? Foi mal, voltei, vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Observa as dicas que eu falei aqui dos linked sounds, ok? Das pronúncias quando elas estão unindo as palavras. Vamos lá, eu vou passando aqui o lápis
para você perceber aí a parte que está dizendo no momento, beleza? Bora lá. Page 9, Página Exercise 9, 3, exercício Conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Legal, pessoal? Espero que você tenha curtido então. Logo, logo vem aí a próxima aula referente a estudos com texto e áudio, ok? Gratidão, compartilhe, deixe seu like, comente. Thanks so much. See you. Bye bye.